Fala, galerinha! Professor Grequeira na área. Galerinha, hoje é aquela nossa aula expressa, aquela aula rapidinha, porque hoje a gente vai falar de um assunto fácil, fácil. A gente vai corrigir aqueles exercícios sobre as leis de Newton e vamos dar uma relembrada na matéria. Belezeira? Tá preparado? Tá preparada? Então, bora lá! Vem comigo! Solta a supernova! Bora lá então, galerinha. Deixa eu ficar pequenininho aqui. Vamos lá então, vamos começar a nossa historinha aqui. Então a gente vai começar fazendo uma revisão rapidinha dos conceitos sobre as leis de Newton. Lembrando, são 3 as leis de Newton. Professor, qual que é então essa primeira lei de Newton? A primeira lei de Newton, também chamada de princípio da inércia. Lembra o nome daquelas vozinhas antigas, né? Ô, dona Nércia, dona Nércia, ô, dona Nércia, tem café, dona Nércia? Não parece, pessoal? O que diz o princípio da inércia, ou a primeira lei de Newton? Ela diz o seguinte, que todo corpo, ele tende a manter o seu estado de movimento, mesmo que seja o repouso, até que uma força atue no corpo, alterando o seu estado de movimento. Meu amiguinho, eu vou te explicar melhor, porque eu trouxe aqui a minha plataforma aqui, a minha pista, e eu vou te dar um exemplo aqui com ela. Deixa eu ficar grandão aqui de novo, para você ver ela melhor. Belezeira? Então, olha só, aqui a primeira lei de Newton, princípio da inércia. Tá vendo aqui o meu skate, meu amiguinho? Imagina o seguinte, imagina que o meu amiguinho aqui, ó, o Pikachu, ele vai então andar de skate. Meu amiguinho, depois deixa no comentário aí se já aconteceu isso com você. Olha só o que acontece. Princípio da inércia. Deixa eu colocar o Pikachu. Opa. Deixa eu colocar o Pikachu aqui bonitão no skate aqui pra gente. Belezeira, galerinha? Tá aqui o meu amiguinho Pikachu no skate. O que diz o princípio da inércia é muito simples. Ele diz que se o corpo tá parado, ele quer continuar parado. E se o corpo tá em movimento, ele quer continuar em movimento. Então, olha só o meu amiguinho aqui, o Pikachu no skate. O que ele tá? Parado. Então, ele quer continuar parado. A menos que venha uma força e muda o seu estado de movimento. Ou seja, olha o meu dedo aqui aplicando a força no Pikachu. Se eu vier empurrar aqui ele muda o seu estado de movimento. Ele começa a se movimentar. É isso que diz o princípio da inércia. E ela diz também o contrário. Como assim, professor? Ela diz que se o corpo está em movimento, ele quer continuar em movimento. Me dá um exemplo, professor? Vou te dar o exemplo aqui, ó, de novo, com o nosso skatista. Só que agora eu vou tirar o Pikachu da história. Olha só, imagina que você, meu amiguinho, depois coloca aí no comentário que eu quero ouvir. Imagina que você, meu amiguinho, é um skatista e você tá descendo uma ladeira. Imaginou? Com certeza você já fez isso. E aí você tá descendo uma ladeira e o skate, o que ele quer fazer? Ele quer continuar o movimento lá descendo a ladeira, não é? Só que imagina o seguinte, meu amiguinho. Imagina que, deixa eu pegar meu TNT aqui do Minecraft. Imagina que no meio do caminho, meu amiguinho, tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Então vamos colocar de novo aqui o nosso amiguinho Pikachu. Então olha o que acontece. Você está descendo lá uma ladeira, igual meu amiguinho aqui, o Pikachu, e aí no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Olha o que vai acontecer. É isso que acontece, meu amiguinho. Professor, não entendi. Muito simples, meu amiguinho. Aconteceu que o skate, ele estava em movimento junto com o Pikachu. Imagina que é você descendo a ladeira. E aí, o skate, em movimento junto com o Pikachu, ele encontrou um obstáculo. A hora que o skate bateu no obstáculo, o seu corpo também estava em movimento junto com o skate. Então, o que o seu corpo queria fazer? Ele queria continuar o movimento. Por isso que o Pikachu caiu e o seu skate parou. Então, fala aí para mim, meu amiguinho, se já aconteceu isso com você, de você estar andando de skate, e aí aparece aquela marvada, daquela pedrinha no meio do caminho, e aí o skate fica, e você para 2 metros lá na frente,
Meu amiguinho, deixa aí no comentário e conta pra gente o que aconteceu na sua historinha. Então, esse é o princípio da inércia, a primeira lei de Newton. Viu que fácil, meu amiguinho? Não tem segredo. Fácil, fácil, fácil. Vamos para a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica, também chamado de PFD. Belezeira, meu amiguinho? Ô, meu amiguinho, deixa eu ficar pequenininho, né? Senão você não vai enxergar. Então, vamos lá. Vamos entender isso daí, meu amiguinho? Então, vamos entender o princípio fundamental da dinâmica, tá? O que diz o princípio fundamental da dinâmica? Ele diz pra gente que a força resultante é igual ao produto da massa vezes a aceleração. Meu amiguinho, é o par causa-efeito mais famoso da física. Sabe o que isso significa, meu amiguinho? Significa que quando eu tenho um corpo submetido a uma força, automaticamente aparece uma aceleração e vice-versa. Se o corpo está acelerado, é porque tem uma força atuando nele. Eu trouxe aqui meu F1 Turbo para mostrar para você, meu amiguinho. Quer ver? Deixa eu ficar grandão aqui de novo. Pera aí. Então vamos lá. Olha só meu F1 Turbo aqui, meu amiguinho. Olha ele aqui, ó. Meu F1 Turbo. Olha só. Você vai falar assim, professor, o senhor roubou de novo os carrinhos lá dos seus filhos, professor? Então esse daqui é meu F1 Turbo. Olha o que acontece. O princípio fundamental da dinâmica, ou segunda lei de Newton, ou PFD, diz o seguinte. Ele diz que se um corpo está sendo submetido à ação de uma força, aparece nele uma aceleração. Então imagina que o meu dedo, ele é a força. Então, olha só, vou aplicar a força no meu corpo. Quando eu aplico a força aqui no meu F1 Turbo, olha o que acontece. Apareceu uma aceleração. E vice-versa. Como assim, professor? Se esse corpo aqui, ó, estiver sendo acelerado, é porque tem uma força sendo aplicada nele. Sacou o lance? Vamos entender isso melhor? Como assim, professor? Vem comigo, meu amiguinho. Deixa eu colocar aqui, todo mundo aqui bonitinho. Olha só, eu vou te dar o exemplo aqui com o meu bloquinho. Mas antes, meu amiguinho, olha que fácil, 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 fácil. Deixa eu sair da frente para você ver. Olha só o bloquinho aqui, ó. Olha que fácil. Imagina, meu amiguinho, que esse bloquinho é o nosso F1 Turbo. Professor, eu não sei desenhar carrinho. Eu já te ensinei, meu amiguinho. É só desenhar o carrinho do Chaves, que é uma caixinha com duas rodinhas. Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um corpo. Vamos dar uma massa para ele? Vamos falar que ele tem 3 kg de massa? E esse corpo está sendo submetido à ação de uma força. Vou colocar aqui, ó, uma força empurrando esse corpo. Eu não sei o valor dessa força, eu quero descobrir. Mas o que eu sei é que quando um corpo qualquer, de massa qualquer, está sendo submetido à ação de uma força, aparece o que nele? Aparece uma aceleração. Vamos falar que essa aceleração que apareceu aqui é de 2 metros por segundo ao quadrado? Vamos descobrir então qual que é essa força. Para isso eu vou usar essa formulinha aqui. Essa formulinha da segunda lei de Newton, meu amiguinho. Olha como que você vai guardar ela e nunca mais você vai esquecer. Olha que fácil, fácil, fácil. Essa formulinha daqui para frente vai ser a nossa formulinha da fama. Olha só aqui em cima, olha aqui embaixo. Não parece que está escrito fama? Nunca mais você erra, meu amiguinho. E olha como que é fácil você utilizar a nossa formulinha aqui, ó. É só você fazer, ó, para achar o valor da força resultante aqui, é só você usar a formulinha da fama. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, a força resultante vai ser igual a massa, vale 3, e a aceleração vale 2. É só fazer essa conta. Quanto que dá 3 vezes 2, meu amiguinho? 3 vezes 2 dá 6. 6 o quê? A unidade de medida da força, meu amiguinho, é o Newton. 6 newtons. Então, eu estou aplicando aqui 6 newtons de força nesse corpo de 3 kg para poder aparecer essa aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Ou vice-versa. Para que esse corpo de 3 kg tenha uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, é necessário que uma força aqui de 6 newtons seja aplicada nele. Sacou o lance? Fácil, não é, meu amiguinho? Agora, olha a terceira lei de Newton, princípio da ação e reação. Muito simples. Toda ação, ela corresponde a uma reação de mesma intensidade, mesma direção,
mas o sentido é o oposto. Vou te dar o exemplo aqui, ó. Deixa eu pegar de novo aqui, ó, minha pista aqui, minha plataforma. Opa, tô derrubando tudo aqui. Deixa eu ficar grandão aqui, né, meu amiguinho? Pera aí. Vou pegar aqui, ó, o meu bloquinho de novo aqui, ó, do Minecraft, ok? Aqui tá legal, né? Então, olha só o que que tá acontecendo, meu amiguinho. Imagina aqui, ó, que a minha caneta, ela tá fazendo o papel da força. Então, ó, eu vou aplicar uma força aqui no meu bloquinho. Presta atenção. Quando eu aplico a força aqui nesse meu bloquinho, empurrando ele para frente, automaticamente aparece uma força contrária a ele, querendo impedir o meu movimento. Nesse caso aqui, ó, a força que está aparecendo contrária é o que a gente chama de força de atrito, né? Então, esse é o princípio da ação e reação, terceira lei de Newton. Toda ação corresponde a uma reação. Mesma intensidade, mesma direção, só que com o sentido oposto. O que significa quando eu digo mesma intensidade? Significa que se eu colocar 5 newtons de força aqui, ele quer me devolver 5 newtons de força. O que quer dizer mesma direção? Se eu aplicar a força nesse eixo horizontal, a força devolvida também tem que estar no mesmo eixo. Se eu estivesse aplicando no eixo vertical, a força também deveria ser devolvida no eixo vertical. E o que quer dizer com sentido oposto? Se eu aplicar a força nesse sentido, ela me devolve no outro sentido. E aí você vai perguntar, mas professor, por que então se eu aplico a força aqui, ela tem que me devolver a mesma intensidade, o mesmo valor de força? Por que o bloquinho anda em vez de ficar parado, você tem uma força empurrando para o outro lado? É muito simples, meu amiguinho. A resposta, e isso é pergunta de vestibular, a resposta é que o par ação e reação é aplicado em corpos diferentes. Como assim, professor? Significa que eu estou aplicando a força no bloquinho. E o bloquinho devolve a força aqui para mim. Deu para sacar? Então, um aplica força no outro e o outro aplica força no um. E não eles estão aplicando a força neles mesmos. Como assim, professor? A caneta aqui aplicando a força nela mesma e o bloquinho nele mesmo. Por isso que ele anda. Deu para sacar? Então, esse é o princípio da ação e reação. Terceira lei de Newton. Agora que a gente já relembrou, meu amiguinho, agora ficou fácil. Agora a gente vai para os exercícios. Olha que fácil, fácil, fácil. Deixa eu ficar pequenininho de novo aqui, ó. Primeiro exercício. No Brasil, meu amiguinho, é obrigatório o uso do cinto de segurança. Numa freada brusca, a tendência do corpo do motorista ou dos passageiros é permanecer em movimento. Por que eles permanecem em movimento? É o que eu dei exemplo com o skate, né? Que eu falei para você. Deixa no comentário aí se já aconteceu com você. Devido ao princípio da inércia. Se não fosse o cinto de segurança, o seu corpo continuaria em movimento e ia parar lá no para-brisa do motor. Viu que fácil? Não é fácil, meu amigo, é muito fácil. É fácil, fácil, fácil. Meu amigo, é tão fácil, mas tão fácil, mas tão fácil, eu vou ter que chamar ele. Quem, professor? Uai, o meu amiguinho. Ô, gente, vocês estão esquecendo do meu amiguinho? Vamos lá, vamos chamar ele, vamos chamar o meu amiguinho. Vem comigo, chama ele, coloca aí nos comentários. Grequeirinha, Grequeirinha, Grequeirinha. Ô, Grequeirinha, cadê você, meu filho? Aparece aí, a ele aí! Ó o Grequeirinha aí, meu amiguinho. Então não vai esquecer, né, meu amiguinho? Se você tá achando fácil, tá aí com a gente, meu amiguinho, dedo no like, dedo no like. Meu amiguinho, fala a verdade, não é fácil as leis de Newton? Então bora lá pra frente e você vai ver, esses exercícios são de vestibular, você vai ver como que é fácil, não tem segredo. Olha o segundo exemplo aqui, meu amiguinho. Olha que fácil, 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 fácil. Calcule a força que um corpo de massa 5 kg adquire quando sua aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, eu quero calcular o quê? A força. Vamos anotar os dados? Então, ó, primeiro passo que eu sempre falo para você, grifa os dados. Onde aparecer o número, não perde tempo, você grifa mesmo. Belezeira? Então, vamos anotar aqui no cantinho. Segundo passo, anote os dados, ok? Então, ó, eu quero saber qual que é a força. Então, eu quero saber o valor da força e minha força resultante. Ele me deu a massa do corpo. A massa é igual a 5 kg.
E ele também me deu a aceleração, que é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos lá, ó. Primeiro passo, grifa os dados. Segundo passo, anota os dados. Terceiro passo, se possível, meu amiguinho, faz isso daqui, ó. Faça um desenhinho. Vamos fazer? De novo, ó. Não sei, professor, desenhar. Faz o famoso carrinho do Chaves, meu amiguinho. Olha que fácil. Não tem segredo, meu amiguinho. Carrinho do Chaves. Carrinho do Chaves resolve tudo aqui pra gente. Então, bora lá? Então, ó, eu tenho aqui, ó, vou colocar a rodinha aqui no carrinho do Chaves. Então, eu tenho esse corpo aí, ó. E ele tem uma massa. Quanto que é a massa do corpo? 5 quilogramas. Vamos colocar aqui de verdinho aqui, ó. Não, vou colocar de amarelinho. Então, a massa do meu corpo é 5 quilogramas. E esse corpo está sendo submetido à ação aqui, ó. Ele está sendo acelerado com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Agora sim eu vou colocar de verdinho. Então, ó, esse corpo aqui, ó, tem uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Para ele ter uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, meu amiguinho, significa que esse corpo está submetido a uma força. E eu quero saber justamente isso, qual que é o valor dessa força. Então, olha no desenho como que fica fácil a nossa historinha. Eu tenho um corpo de 5 quilogramas. Nesse corpo está sendo aplicada uma força que produz uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Qual que é o valor da força? Ou se você preferir, eu tenho um corpo de 5 quilogramas. Nesse corpo, ele está sujeito a uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, qual que foi a força que causou essa aceleração? Então, olha que fácil. Para resolver, vou usar a segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. Qual que é a formulinha, meu amiguinho? Fácil. É a nossa formulinha da fama. Vamos chamar ela aqui, ó. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, a minha força resultante vai ser a massa, olhando aqui ou no desenho, vale 5. A aceleração, olhando no desenho ou nos dados, vale 2. E quanto que dá, então? A força resultante é 5 vezes 2, 10. E qual que é a unidade de medida da força? É o Newton, tá? Essa força ela é medida em Newton em homenagem a um grande físico chamado Isaac Newton, Sir Isaac Newton. Vou escrever o nominho dele aqui, ó, para você pesquisar depois, tá? É o Newton, Isaac Newton. Fechou, meu amiguinho? Que fácil, fácil demais, é muito fácil. Vamos pro próximo? Então, meu amiguinho, 3. Para que você possa andar para frente, o seu pé tem que empurrar a terra para trás. Ah, meu amiguinho, tá fácil demais. Esse fato se deve a qual lei de Newton? Princípio da inércia, princípio fundamental da dinâmica ou princípio da ação e reação, meu amiguinho? Ah, meu amiguinho, eu tenho certeza que você acertou. Eu vou te dar uma dica. Você aí, já viu quando cai uma pedrinha num lago? A pedrinha cai no lago, olha que coisa interessante. A pedra cai no lago e a água sobe, não é, meu amiguinho? A pedra cai e a água sobe. Mas você vai falar, professor, a água tá louca? Ela tá indo contra a gravidade? Não, meu amiguinho. A água subiu devido ao princípio da ação e reação. Por quê? Foi aplicada uma força na água e a água devolveu essa força. Por isso que ela sobe. Então, aqui, ó, para você andar para frente, você tem que empurrar a terra para trás devido ao princípio da ação e reação. Meu amiguinho, fala a verdade. Tá ou não tá fácil? Tá muito fácil, meu amiguinho. Tá tão fácil que eu vou ter que chamar ele de novo. Eu vou ter que chamar ele de novo. Ele quem, professor? Meu amiguinho, o Greiqueirinha. Greiqueirinha! 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 Ô, Greiqueirinha, aparece aí, meu filho! Olha ele aí! Meu amiguinho, se você tá achando que tá fácil, ficou com a gente até agora, agora é aquela hora que você vai dar aquela paradinha no vídeo e vai deixar o seu like e não vai esquecer de se inscrever no nosso canal. Belezeira total? Então vamos aqui pro último, meu amiguinho. Olha o último. Qual a diferença entre a massa e o peso? Eu vou te dar a explicação fácil e vou te dar a explicação mais técnica. Por quê, professor?
Porque do Einstein, o conceito de massa ele tem um significado um pouco diferente na mecânica quântica, tá? Então, eu quero que você entenda o seguinte: aqui no ensino médio, no primeiro ano, você está começando a entender os conceitos de física. Então, eu quero que você guarde o conceito fácil. Por isso que eu vou começar a te explicar com um conceito difícil. Aí depois você guarda o fácil, tá? Mais para frente, se você for fazer uma universidade, uma faculdade que vai precisar desse conceito, você vai saber depois resgatar ele. Então vamos lá, ó. Depois das equações relativísticas do Einstein, a massa ela tomou uma proporção muito maior. O que é a massa, meu amiguinho? A massa é a capacidade que um corpo tem para resistir à inércia. Professor, deixa eu ficar grandão aqui. Meu Deus, professor, que é isso? Fala de novo. Então vamos lá. Presta atenção, meu amiguinho. A massa é a capacidade que um corpo tem para resistir à inércia. O que é isso, professor? Traduz para mim, professor. Não estou entendendo. Vem comigo, meu amiguinho. Olha só. A inércia não é a capacidade que o corpo tem para manter o seu estado de movimento? Pois bem, a inércia depende da massa do corpo. Então, quanto menor a minha massa, mais fácil de resistir ao movimento, ou seja, à inércia. Mas se esse meu corpo aqui é um corpo muito massivo, então o que acontece? Eu tenho mais dificuldade para tirar ele do lugar. Eu preciso de colocar muito mais força aqui. Isso é a massa. A massa, então, ela pode ser definida dessa forma. A massa, então, é a capacidade que um corpo tem para resistir à sua inércia de movimento. Mas, como eu disse, o Einstein veio e deu novos olhares para a física, para toda a estrutura do cosmos e para como a gente enxerga até mesmo a massa. Então, devido às equações relativísticas lá do Einstein, hoje a gente pode entender a massa como um ente que deforma o espaço-tempo. Então, segundo o que o Einstein propõe nas suas equações, a massa ela é um ente que ela consegue deformar a malha do tecido do espaço-tempo, ok? Então, essas são as definições mais técnicas. Mas eu não quero que você guarde assim. Por quê? Isso confunde muito a cabeça, ainda mais pra gente que está começando a entender agora esses conceitos. Por isso que eu quero que você guarda o seguinte. Por enquanto, guarda assim, e aí se alguém te perguntar, você sabe responder depois, tá? O que é a massa? A massa, então, é uma característica intrínseca da matéria que compõe o corpo. Como assim, professor? Isso mesmo, meu amiguinho. Então, se alguém te perguntar, você fala assim que a massa, vou escrever aqui, ó. A massa, olha só, é uma característica, olha só, da matéria que, desculpa a letrinha aí, ó, que constitui, eita, o corpo. Pronto. Então, o que é a massa, professor? A massa é uma característica da matéria que compõe, que constitui o corpo, ok? Então, para você entender isso como massa já é o suficiente. Mas se você encontrar alguma pessoa que gosta muito dos termos técnicos, é só lembrar que a massa ela pode ser vista como uma característica que o corpo tem para resistir à sua inércia de movimento, ok? Ou, se você quiser ir mais além, a massa, então, ela também é um ente que é capaz de deformar o espaço-tempo, a malha do espaço-tempo, ok? Então, viu só como que estava fácil essa aula? Eu falei para você, meu amiguinho, que era uma aula fácil, uma aula expressa. Então, agora, ó, deixa eu me despedir, deixa eu ficar grandão aqui, ó. Missão cumprida, meu amiguinho. Deixa eu me despedir aí. Meu amiguinho, então se você ficou com a gente até agora, então, ó, você não vai esquecer, né, meu amiguinho? Inscreve aí, ó, no nosso canal, ativa o sininho aí, compartilha aí com os seus amigos, belezeira? Galerinha, hoje eu acho que eu vou sair no estilo de novo. Hoje eu acho que eu vou sair no DEP ardente de novo. Vamos sair no DEP então, meu amiguinho? Então, vou sair no DEP e não se esquece, né, meu amiguinho? Conhecimento compartilhado é conhecimento somado. Professor Greiqueira, fui!